Bom, vamos fazer então o exercício número 27, onde a gente quer encontrar o seno e o cosseno dos arcos que agora estão em radianos. Então fica um pouco mais difícil, mas a gente precisa se acostumar a trabalhar com os arcos em radianos. Então o primeiro arco que a gente tem aqui nos itens A e B é o 2π sobre 3. A gente vai enxergar 2π sobre 3 como 2 vezes o π sobre 3. E π sobre 3 a gente tem que saber que é 60 graus, porque π é 180 sobre 3, 60. Então a gente quer dois arcos de 60. Então pensa assim, ó, 60 graus está mais ou menos aqui. Opa. Aqui mais ou menos é o 60. Só que se eu marcar o 60 aqui, então é porque falta 30 para chegar a 90. Então para eu marcar outro de 60, porque aqui é 2 de 60 graus, vem para cá, ó. Então, aqui, é ruim fazer uma coisa por cima da outra, que nada mais é do que o simétrico do π sobre 3, só que no segundo quadrante, aqui é o 2π sobre 3. Então, se a gente traçar aqui, ó, aqui e aqui, é difícil fazer isso com a mesa digitalizadora, mas enfim. Aí aqui, ó, esse arco é o π sobre 3 e esse arco daqui também é o π sobre 3. Esse ângulo é igual a esse. Então, quando a gente quer encontrar o seno, eixo dos senos, eixo vertical, então a gente projeta os dois no eixo vertical, vai dar esse tamanho aqui. Portanto, eles possuem o mesmo seno, ou seja, o seno de 2π sobre 3 vai ser igual ao seno de π sobre 3. E aí, seno de 60, a gente tem que saber que é raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno. Cosseno é no eixo horizontal. Então, aqui, eixo dos cossenos, quando a gente projetar o π sobre 3 e o 2π sobre 3, a gente vê que eles têm cossenos simétricos. Portanto, o cosseno de 2π sobre 3 vai ser igual a menos o cosseno de π sobre 3. E aí a gente tem que saber que cosseno de 60 é meio. Então, vai ser menos meio. Certo? Então, isso aqui foram os itens A e B. Agora, vamos lá. C e D. C e D, eles falam no 7π sobre 6. Vou fazer aqui em outra cor. 7π sobre 6. Que eu tenho que pensar que isso é 7 vezes o π sobre 6. E aí eu tenho que pensar que π sobre 6 é 30 graus. Então eu quero andar 7 partes de 30 graus. Cada quadrante tem 3 partes de 30 graus, ó. Aqui eu tenho uma parte de 30, 2 partes de 30, 3 partes de 30, que vai dar 90. Mas eu quero andar 7 partes de 30. Então aqui tem 3, 4 é o simétrico desse no segundo quadrante, 5 é o simétrico desse no segundo quadrante, 6 partes de 30, né? 6 vezes 30 é 180. 7 partes de 30, então, tá aqui embaixo. Então, aqui é o 7π sobre 6. Que se eu jogar lá para o primeiro quadrante, o simétrico dele no primeiro quadrante é o π sobre 6. Esse ângulo é π sobre 6, esse ângulo é π sobre 6. Quer dizer, esse ângulo é 30 graus, esse ângulo também é 30 graus. Então, esse arco é igual a esse, que vale 30 graus. Aí, a gente quer o seno, eixo dos senos, eixo vertical. Quando a gente projetar o π sobre 6 no eixo vertical, ó, o seno de 30 é positivo. Quando projetar o 7π sobre 6 no eixo vertical, o seno de 7π sobre 6 é negativo. Portanto, o seno de 7π sobre 6 vai ser menos o seno de π sobre 6. Seno de 30 é meio, então menos meio. Aí o cosseno. Cosseno é eixo horizontal. Então, ó, o cosseno de π sobre 6 é positivo, o cosseno de 7π sobre 6 é negativo. Então, eles têm valores simétricos. Então, o cosseno de 7π sobre 6 vai ser igual a menos o cosseno de π sobre 6.
que a gente tem que saber que é menos raiz de 3 sobre 2. Aí vamos lá, item é 5π sobre 3. Vou fazer aqui em outra cor. Tem que pensar que isso é 5π sobre 3, é 5 vezes o π sobre 3. Π sobre 3 é 60, porque 180 por 3 dá 60. Vezes 5 vai dar 300 graus. Então, 300 graus nada mais é do que 360 menos 60. Então, aqui, ó, 360 menos 60, isso aqui é o equivalente a 60, que é π sobre 3. Então, aqui é o 5π sobre 3. Que se eu encontrar o simétrico dele lá no primeiro quadrante, vai ser o 60, que é o π sobre 3. Então, ó, na hora de encontrar o seno, eu vou ter que projetar, aliás, vou encontrar primeiro o cosseno. Cosseno no eixo horizontal, então projeta ambos no eixo horizontal, não é dessa cor, é em roxo. Aqui o cosseno em roxo. Então, a projeção de ambos no eixo horizontal vai dar a mesma, ó. Tanto do 5π sobre 3 quanto do π sobre 3 vai dar no mesmo lugar. Portanto, o cosseno de 5π sobre 3 é igual ao cosseno de π sobre 3, que é 60. Aí a gente tem que saber qual é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Agora o seno. Eixo dos senos é o eixo vertical. Quando projetar o π sobre 3 no eixo vertical, o seno é positivo. O 5π sobre 3 no eixo vertical, o seno é negativo. Portanto, o seno de 5π sobre 3 vai ser menos o seno de π sobre 3. Logo, menos raiz de 3 sobre 2. Aí agora é 3π sobre 4. 3π sobre 4, vamos fazer aqui em outra cor. π sobre 4 é 3 vezes o π sobre 4. π sobre 4 é 45, né? Porque π sobre 2 é 90, então π sobre 4 é 45. Só que 45 é metade do quadrante. Então, eu quero pegar 3 metades do quadrante. Então, eu pego aqui, ó, uma metade, que é 45 graus. Quando eu pegar, quer dizer, aqui, ó, eu peguei um de 45, outro de 45 dão 2. Opa. Então, aqui eu tenho duas partes de 45 graus, 3 partes de 45 graus. Logo, aqui é o 3π sobre 4. Que se eu projetar, então, se eu encontrar o simétrico lá no primeiro quadrante, é o π sobre 4. Deixa eu apagar esse 4 aqui, ó, que ele ficou feio. Apagar tudo, isso aqui é o 3π sobre 4. Ai, não tem jeito não, esse quadro tá ficando ruim. Mas vamos lá. Então, a gente quer o seno. O seno projetou no eixo dos senos, os dois possuem o mesmo seno. Então, o seno de 3π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4. π sobre 4 é 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, eixo horizontal, cosseno de π sobre 4 é positivo, cosseno de 3π sobre 4 é negativo. Então, o cosseno de 3π sobre 4 é igual a menos o cosseno de π sobre 4, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Isso foi o 3π sobre 4. Agora, ainda tem 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Então, ó, o 5π sobre 4, vou fazer aqui em rosa, são 5 partes de 45. Então, eu faço uma parte de 45, duas, porque cada 45 é meio quadrante. 3, 4, 5. Aqui está o 5π sobre 4. Eu vou colocar no mesmo 7π sobre 4. Ó. 5 partes está aqui. 6, 7 partes está aqui. Então, aqui é o 7π sobre 4. Vou pegar essa
Essa caneta está muito grossa. Aqui. Aí, deixa eu pegar uma borracha aqui que ficou muito grosso. Então, olha só. Aqui eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes de π sobre 4, 6, 7 partes de π sobre 4. Que na hora que a gente encontrar o simétrico lá no primeiro quadrante é o π sobre 4. Aqui é o π sobre 4. E aí esse arco é igual a esse. Este ângulo é igual a esse. E aqui o 7π sobre 4 é o simétrico dele no quarto quadrante, do π sobre 4. Então, esse arco daqui também é igual. E esse ângulo daqui também é igual. Então, a gente, do 5π sobre 4, a gente quer o seno e o cosseno. Então, o seno, eu vou ter que projetar o 5π sobre 4 no eixo dos senos. O seno dele é negativo. O seno do π sobre 4 é positivo. Então, o seno de 5π sobre 4 vai ser menos o seno de π sobre 4. Então, menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno, aliás, vou achar logo o seno de 7π sobre 4, que está aqui embaixo. O 7π sobre 4, ele tem também o seno negativo. Então, o seno de 7π sobre 4 também vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E aí, o cosseno de 5π sobre 4, que é o único que está faltando, eixo dos cossenos, eixo horizontal, o de 5π sobre 4 é negativo. Enquanto que o de π sobre 4 é positivo. Então, o cosseno de 5π sobre 4 vai ser mais... Aliás, o cosseno vai ser negativo, então é menos raiz de 2 sobre 2. Aqui tem participação especial do meu cachorro aqui latindo, mas vamos lá. Assim a gente encerra o dever de casa.